Pai do Senhor, amados irmãos, eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui, sendo um dos preletores do Congresso da Família. O meu nome é Armando Taranto Neto, sou pastor auxiliar aqui na Assembleia de Deus em Mutuá. Nosso pastor é o pastor Adilson Faria. Quem não me conhecia aqui, levanta a mão. Não me conhecia? Não perdeu nada, né? Deus abençoe. Mas, amados, o tema que vocês escolheram, uma família debaixo da graça de Deus. E nessa noite, eu gostaria de falar sobre um assunto muito importante. Vai abarcar, melhor dizendo, a graça de Deus. Mas eu quero trazer um tema, um subtema debaixo do tema que os irmãos já escolheram. Eu quero nesta noite desconstruir alguns mitos com respeito à família. De repente nós passamos toda a nossa vida, a nossa existência, e carregamos informações dos nossos antepassados, ideias, lendas, fábulas, com respeito às nossas famílias. E eu queria nessa noite, então, o tempo que nós temos, desconstruir este mito da família perfeita. Não existe família perfeita. Não existe lugar nenhum na Bíblia dizendo que Deus determinou que tivéssemos famílias perfeitas. Alguém pode até pensar, pastor, mas a família de Adão era uma família perfeita? Será? Foi lá que aconteceu o primeiro crime da história da humanidade. O primeiro homicídio foi na família de Adão, entre outras coisas. Tá bom, pastor, a família de Abraão. Será que a família de Abraão, o homem que foi chamado de amigo de Deus, será que Abraão realmente teve uma família perfeita? Começar logo ali daquela egípcia que a demora da promessa estava grande, e Abraão, junto com Sara, quiseram dar uma força para Deus. E tinha uma empregada, uma egípcia chamada Agar, devia ser uma mulata de fechar o comércio, né? E com a anuência da esposa, Abraão entrou a ela e ela concebeu Ismael, e chegou uma hora que ela subiu nas tamancas e disse: eu também mando nessa casa aqui agora. Sara falou assim: não vai dar para conviver com essa mulher aqui dentro. E Abraão teve que mandar embora a mulher com criança, com tudo. Poderíamos passar a noite inteira aqui dando exemplo de famílias. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Esse então, a família desse. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, mas foi o pior pai da Bíblia. Enfim, poderíamos ficar aqui falando, elencando vários nomes. Mas eu quero me ater a um texto, usando o que se fala hoje na internet, é um textão, mas eu preciso ler. Mas é a Bíblia, Gênesis 27, vou ler alguns versículos, do 1 ao 13, depois nós vamos pular do 41 ao 46, sentadinho mesmo como você está, você vai me acompanhar. Gênesis 27, de 1 a 13, e depois do 41 ao 46. E aconteceu que, como Isaque envelheceu, e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. E então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo:
traze-me caça e faze-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta, e levá-los ao teu pai para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição, e não bênção. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz. Vai e traze-nos. 41, versículo 41. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto do meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor do seu irmão, até que se desvie de ti a ira do teu irmão, e se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia? E o último versículo: e disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida, por causa das filhas dos heteus. Se Jacó tomar mulher das filhas dos heteus, como estas são das filhas desta terra, para que me servirá a vida. Nós estamos diante de uma crise numa família, mas antes mesmo da gente falar sobre essa família, existe uma estatística, pais e mães que me ouvem aqui nesta noite, de que 1/3 dos nossos filhos estão se perdendo, filhos de crentes. Se temos 3 filhos, 1 está de alguma forma se perdendo. De alguma forma eles não vão querer mais ir para a igreja, ou estão na igreja, mas não querem assumir compromisso com o Senhor, não querem se envolver com as coisas de Deus. Muitas vezes eles se tornam céticos, eles se tornam incrédulos, cínicos, e embora estejam nos acompanhando para a igreja, estão na igreja, mas mais do que depressa vão desaparecer atrás de outros deuses. Isso é uma estatística que, infelizmente, eu estou vivendo na minha família, né? Inclusive peço oração pelo meu filho mais velho, foi criado na igreja, e é muito comum nós que somos pais, chega um momento, a gente pergunta: onde foi que eu errei? É a famosa pergunta. Ele está com 27 anos, não me dá trabalho, mas está fora dos caminhos do Senhor. E o Senhor falou: meu filho, descansa. Você não consagrou ele para mim? Eu vou salvar o teu filho. Então, eu estou em cima desta promessa de Atos 16:30, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E nós percebemos nesse texto que nós acabamos de ler, algumas coisas estranhas que aconteceram nessa família. Então, o primeiro mito que eu gostaria de desconstruir aqui, é o mito de que família pequena é mais fácil de administrar do que uma família grande. A minha avó teve 22 filhos, e meu avô ainda foi para a guerra, a Revolução de 1932. Eu fico imaginando como é que aquele meu avô criou embora não tenham sobrevivido 22, né? Sobreviveram 16, aí uma com 1 ano e pouquinho, enfiou acho que foi um feijão, um grão de milho no nariz, e ali deu uma inflamação, a menininha morreu. Mas 15 cresceram, se casaram, tiveram filhos, alguns já faleceram, mas foram
22 gestações. E aqui nós temos, está diante de nós um texto em que apresenta uma família bem pós-moderna, bem da nossa época, pai, mãe e 2 filhos. E vocês vejam que, apesar de ser uma família pequena, é uma família complicada. Então, o primeiro mito que nós vamos desfazer aqui é o mito de que uma família pequena é mais fácil de administrar. Não é. Segundo mito, o mito de que o lar rural, ou na roça, tem menos problema de quem mora na cidade. Não é verdade também, porque os filhos de Isaac e Rebeca, eles não tinham acesso à internet, não tinham televisão, não tinham Netflix, não tinham Facebook, não tinham nada disso, e nós percebemos um problema, uma história tensa nessa família. Terceiro mito, o mito de que o lar espiritual, o lar cristão, trazendo para o nosso contexto, não passa por transtornos espirituais. É aquela ideia de que filho de crente não tem problemas. Olha, irmãos, não existe família mais espiritual do que a família de Isaac, não é? Isaac era filho de Abraão. O próprio Isaac era filho de um milagre. Ele era resultado de um milagre. Então veja que é um menino que foi criado, né, o Isaac, foi criado debaixo de milagres, debaixo do sobrenatural. Descendente de Abraão, o amigo de Deus, mas era um lar que tinha problemas. Quarto mito, o mito de que famílias ricas têm menos problema do que famílias mais carentes. Olha, se tinha uma família rica, era a família de Isaac, porque Isaac herdou toda a herança do pai. Abraão era riquíssimo, muito rico. Em Gênesis capítulo 13, nós vamos ver ali que os pastores de Abraão entraram em conflito com os pastores de Ló. Ora, se cada pastor tomava conta de mais ou menos 40, 50 ovelhas, ele tinha vários pastores, então a riqueza era muito grande. E ele herdou toda essa riqueza, mas nós vemos que mesmo diante dessa boa condição financeira da casa de Isaac, nós percebemos que eles não conseguiam administrar, eles se perdem nessa relação com essa riqueza. Então, existem muitas famílias em que o dinheiro passa a ser exatamente o motivo da destruição dela. Tem um ator americano de Hollywood chamado Kirk Douglas, ele tem 102 anos, eu acredito que seja o mais velho ator de Hollywood vivo. E ele disse, ele perdeu um filho por overdose, é o pai do Michael Douglas, ele tem alguns filhos que têm destaque no cinema, e ele disse, olha, eu sou mais feliz do que os meus filhos, porque eu nasci pobre, os meus filhos já nasceram em berço de ouro, e os meus filhos são todos problemáticos. Então, ele faz aqui uma declaração de que o dinheiro só trouxe desgraça para a família dele. Então, a gente percebe que muitas famílias se perdem nessa relação. Eu vi uma história, eu acredito que seja verdade, que a filha do Bill Gates foi jantar num restaurante, e assim que ela acabou de jantar, todo mundo sabia, a filha do Bill Gates que está aí, os garçons já ficaram esperando, né? Aí na hora que ela pagou a conta, deu $100 de gorjeta. Meu Deus, o garçom... Coisa boa, filha do Bill Gates. E, coincidentemente, depois de uns dias, quem vai jantar lá? O próprio Bill Gates, no mesmo restaurante. Aí o garçom, se a filha do homem mais rico do mundo me deu 100 doletas, imagina o cara, né? Bill Gates comeu, fez sua refeição. Na hora de pagar, deu $5 para o garçom. O garçom, com todo respeito, o senhor não é Bill Gates? O homem mais rico do mundo? Sou eu mesmo. Pois é, o senhor não me leve a mal, mas a sua filha esteve aqui uns dias atrás, comeu aqui, e na hora de pagar a conta, ela deixou $100 de gorjeta. O senhor, pai dela, só me deixou $5, com todo respeito. Ele falou assim, você tem razão, ela é a filha do homem mais rico do mundo, mas eu sou filho de um lenhador.
Então nós temos que saber nos relacionar com o dinheiro. Eu sou de São Paulo e meu pai, com muita dificuldade, nós compramos um apartamento, um lugar bom lá em São Paulo na época. Hoje não é tão bom assim. Quem conhece São Paulo, na Barão de Limeira. E quem vendeu o apartamento para o meu pai foi um judeu chamado Yakov Czarnuska, acho que era um judeu polonês. E, irmãos, um apartamento muito grande, antigo, daqueles modelos antigos. E eu não sei o que aquele judeu... E o meu pai é árabe, olha só. Já não era para dar certo esse negócio. Mas o judeu, eu vejo a mão de Deus, porque o judeu vendeu o apartamento com quase tudo dentro. Ele doou. Tinha uma mesa de jantar com 10 cadeiras e as cadeiras eram de couro. Irmãos, meu pai era metalúrgico, não tinha condição de comprar essas coisas. E me deixou muita coisa. Meu pai ficou assim, paz, meu Deus, esse judeu é gente boa mesmo. Tá, passaram-se uns dias e tinha muita coisa nos armários, umas caixas que a mulher dele... Irmãos, eu estou falando isso aqui foi em 1980, tá? E a mulher dele era da década de 20, de 30, ela tinha uns chapéus que usava com peninha, e estava tudo no armário guardado, uma senhora já de muita idade, na época, em 80, ela já devia ter quase 90 anos, imagine. Eu era menino, eu era adolescente, eu me lembro que eu peguei uma daquelas caixas que a gente estava colocando as coisas no lixo, dando uma geral, e eu percebi que dentro de uma caixa daquela tinha um barulho. Falei, tac, tac, tac. Na hora que eu abri a caixa, tinha um anel de ouro. E a gente ia jogar no lixo, porque ele deixou, era tudo lixo. Tinha um anel de ouro com uma pedra de ônix preta em cima e um diamante encravado no meio. Eu falei, pai, olha o que eu achei. Ele falou assim, vamos devolver para o seu Jacó. Aí meu pai chamou, mas não falou, chamou ele em casa, mas não falou qual o motivo. E quando o Jacó chegou em casa, ele falou assim, abre a mão, falou para o seu Jacó. O seu Jacó abriu a mão, ele botou o anel na mão do seu Jacó. Na hora que ele olhou para o anel, irmãos, o homem quase que morreu. Porque esse anel, ele jurava, ele tinha mais alguns irmãos, e o pai fez o mesmo anel, igualzinho, um para cada filho. E esse anel tinha desaparecido do seu Jacó, e ele tinha jurado que o irmão dele tinha roubado o anel. E ele foi na sinagoga e fez um juramento diante de Deus que o irmão tinha roubado. O irmão falou que eu não roubei teu anel, você roubou. E ele fez um juramento, a partir daquele dia nunca mais falou com o irmão, ficou uns 40 anos sem falar com o irmão por causa do anel. Na hora que ele pegou aquele anel na mão, ele falou, onde você achou isso? Estava na caixa de chapéu. Então nós estamos falando de pessoas que não conseguem se relacionar com as coisas, com as bênçãos que Deus lhes deu. E nós estamos vendo família sendo destruída por causa de dinheiro. Então, essa questão de ter dinheiro, ou se a sua família é grande ou pequena, se está na zona rural ou não, se a sua família é cristã ou também não, isso não vai fazer diferença nenhuma, porque se somos famílias, teremos problemas. Agora, com as devidas diferenças culturais, porque nós estamos falando de um texto aqui, que ele data de 2000 antes de Cristo aproximadamente, se for levar em consideração a nossa época, dá 4.000 anos atrás, essa história de Rebeca, de Isaac aqui, de Jacó, de Esaú, 4.000 anos atrás. Então, com as devidas diferenças culturais, com as devidas diferenças dos nossos relativismos atuais, consumismos, pluralismo, essas ideologias que nós temos na nossa época, quais foram os problemas que levaram este casal, o Isaac e a Rebeca, a enfrentar tantas lutas? Quais foram esses problemas? Então, dentro desse texto que nós lemos, eu vou pensar algumas coisas que a gente percebe nessa leitura que fizemos, e nós vamos ver se não é o mesmo problema que está acontecendo na nossa casa. A primeira coisa que eu penso aqui é que nesta família de Isaac e Rebeca, esta família possuía uma relação de profunda desconfiança. Você veja que o texto que nós lemos diz que Isaac estava para morrer. Só que ele, antes de morrer, ele tinha que abençoar o filho primogênito, que isso aí era algo normal na cultura judaica, até hoje no Oriente é assim. Ele não tinha nada que chamar o menino às escondidas. Pelo contrário, ele devia fazer um momento cerimonial, chamar a esposa, chamar Jacó, chamar Isaac,
Esaú, desculpe, e dizia, olha, eu estou para morrer, e o meu filho Esaú é o mais velho, e eu tenho que abençoá-lo, porque esse é o protocolo da nossa família, da nossa nação, da nossa família, melhor dizendo, não existia nação naquela época. Mas não, o que Isaac faz? Isaac já estava cego, chama Esaú e diz, filho, vem cá que o papai quer falar com você. E a mãe, que já era meio que desconfiada, está por trás da tenda. Esse velho sem vergonha, quero ver o que vai acontecer. Irmãos, a gente tem que conjecturar, mas é o que está acontecendo. Não estou inventando nada, eu só estou dramatizando. E ela ficou à espreita, e ela percebeu o ardil, que não era um ardil, era algo normal, mandou que Esaú, que era um menino caçador, que fosse ao campo. Ele falou, meu filho, vai lá, papai vai morrer, eu quero te abençoar, faz um guisadinho bem gostoso, do jeito que papai gosta, você é um menino de armas, você é um caçador, vai lá e pega essa caça, e quando você voltar, eu vou te abençoar. E a gente percebe que nesse ínterim está ali Rebeca escondida, uma relação de profunda desconfiança. É tipo aquela esposa que está desconfiada do marido hoje, e quando o marido vai tomar banho, ela vai lá para o celular, deixa eu ver para quem esse abençoado anda ligando. Não é? É. Na minha época tinha telefone fixo, a molecada nova hoje nem sabe o que é isso. Telefone fixo custava o preço de um carro, mano. E eu lembro lá em casa, tinha um telefone fixo, uma vez minha mãe aí resolveu botar uma extensão em outro cômodo. Aí quando os coleguinhas ligavam, né, e ela tinha desconfiança de alguns, é coisa de mãe, tá certo. Aí, eu quero falar com o Armando. Aí ela ia lá no quarto, tapava e ficava ouvindo. É uma desconfiança santa essa, né? Mas pode. Mas, nós estamos falando da relação familiar, havia esse sentimento de desconfiança. Tem até uma história aí de uma coisa real que aconteceu. Agora tem um aplicativo no celular que você coloca a sua digital para abrir o celular. E a mulher sabia que o marido usava para abrir o celular a digital. E ela estava desconfiada do marido, né? Aí o marido, sei lá, deixou o celular, foi tomar banho. E ela tentou de alguma forma lá, tentou quando ele estava dormindo, pegava lá o dedo dele, mas nunca que conseguia. Aí o abençoado uma vez percebeu que ela estava tentando com o dedão dele. Estava dormindo, mas estava aqui de migué, né? Ele usava digital mesmo, só que ela não sabia que era do dedão do pé. Irmãos, é misericórdia mesmo, o negócio está complicado. Então você já pensou viver numa família que tem essa coisa, dessa desconfiança profunda entre os seus membros? A minha esposa está ali, não combinei nada com ela não. Lá em casa, a minha senha de Facebook, WhatsApp, todo mundo sabe. Para que eu vou esconder? Inclusive temos até conta corrente, né, bem? Eu te amo, lá, viu? Vai rolar um negocinho depois. Mas não pode, irmãos, não é? Não pode. Então não pode ter essa desconfiança. Nossa vida tem que ser um livro aberto. Agora, para que tantas senhas assim entre o casal? O que eu preciso esconder dela ou dele? Não posso. Tem uma pessoa muito próxima de nós, é ele que me contou, tá? Ele não ouviu falar, e eu não ouvi falar de alguém que contou, enfim. Foi o próprio. Ele estava desconfiado da esposa, que a esposa tinha uma relação extraconjugal virtual. E ele, quando saía para trabalhar, aí ele achava que ela tinha alguma coisa. Um dia ele deu um flagrante, ela realmente tinha Ele chegou em casa, ela estava sem essa parte de cima, estava nua, e conversando com alguém ali, webcam, esse negócio aí. E ele já tinha um filho, inclusive, falou para ela: você vai decidir hoje, ou eu, ou o computador. Diz que ela levantou assim, decidida, foi no quarto, pegou uma sacola, botou o computador dentro e vazou.
Escolheu o computador. A gente está rindo, irmãos, mas foi fato, foi coisa que aconteceu. Gente muito próxima de nós. Então, quem sabe essa relação de profunda desconfiança de Isaac e Rebeca não tenha surgido lá em Gênesis 26, quando ele vai para o Egito, e Abimeleque cresce os olhos em Rebeca, porque Rebeca era de fechar o comércio, né, irmãos? Esses meninos não casavam com mulher feia, não, mano. E Abimeleque, quando olhou para aquela mulher, falou assim: eita, Jeová na terra. Falei assim: essa mulher quem é? Sua esposa? Não, é minha irmã. Olha, nós não sabemos o que aconteceu, a Bíblia não diz. A Bíblia se cala, e eu não sou louco de dar voz onde a Bíblia se cala. Mas é uma coisa que está assim meio que nebulosa, essa atitude de Isaac. Tanto é que Abimeleque só vai devolver a esposa para ele quando ele olha da janela e percebe que ele está acariciando ele de uma forma que um irmão não acariciaria uma irmã. E Deus entra no negócio também. Então, quem sabe, eu não estou dizendo que seja isso, que tenha sido o estopim para que surgisse essa coisa dessa desconfiança na família. Amados irmãos, a pior coisa que existe, nós estamos falando aqui de famílias. Família debaixo da graça. Para a família estar debaixo da graça, nós temos que resolver esses problemas. Porque existem problemas que Deus resolve. Agora, tem problemas que Ele não vai meter a colher mesmo, irmãos. Não vai, são coisas que eu tenho que tomar decisão. Agora, a pior coisa que existe é nós fundamentarmos a nossa casa, o nosso lar, em cima de colunas de desconfiança. Então, a palavra que eu deixo aqui para os maridos: faça de tudo, marido, para que a tua esposa não desconfie de você. Esposa, viva de tal maneira que o seu marido também não venha suspeitar isso aqui de você. Porque a desconfiança vai trazer desequilíbrio emocional até para os nossos filhos. Os nossos filhos vão ser influenciados. Segunda coisa que nós podemos pensar desse texto: primeiro é que o lar vivia debaixo de uma desconfiança. O segundo é que este lar tem muitos conflitos, apesar de ser um lar espiritual. Gênesis 25, 20 diz que era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. O versículo 21 seguinte diz: Isaac orou, olha só, ele era um menino dos mantos. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Ora, quando ele casou, no versículo 20, diz que ele tinha 40 anos. Aí no 21 diz que ele orou insistentemente, quer dizer, orava sem parar. E no versículo 26 do capítulo 25, vai dizer: era Isaac da idade de 60 anos quando a mulher dele gerou. Então, mano, ele ficou 20 anos orando para que a sua esposa pudesse ter filhos. Rapaz, tem coisa, eu vou ser sincero para os irmãos, quando chegar lá no céu, uma coisa já está marcada na agenda, que eu vou falar com Jeová. Senhor, se o Senhor tem propósito na vida da igreja, de Abraão, da nossa vida, por que o Senhor complica tanto? Não é para dar prosseguimento, Abraão ia ser pai de grande nação, Sara, uma velhinha de 70 e blau, vai ter filho com 90, aí ela tem um filho pronto, pelo menos Isaac vai casar com uma boa de uma parideira, né? Nada, a moça também estava trancada. E ele ora 20 anos. Era um lar espiritual, mas vivia conflito. Eu quero aproveitar esse gancho e fazer uma perguntinha para nós aqui. Você tem orado pelo teu marido? Você tem orado pela sua esposa? Hã? Você tem orado pelos seus filhos? Nós estamos falando de questões espirituais. Os seus filhos estão vendo você ler Bíblia em casa? Os seus filhos já deram um flagrante em você, orando? Hã? Quais são as marcas que você tem deixado para o seu filho?
É só marca de lambada? É uma marca de uma violência na sua esposa? É aquele tipo de família que antes de ir para a igreja diz, olha, não é para falar para ninguém o que está acontecendo aqui não, hein? Senão quando chegar o couro vai continuar comendo. Chegou na frente da igreja, todo mundo com cara de feliz. Graças a Deus que aqui não vem dessa gente não, tenho certeza. Pai que me ouve aqui, você sabia que você que tem filha, como eu também tenho, você vai ser o primeiro homem que a sua filha vai amar? Você sabia disso? Você vai ser o primeiro homem que ela vai se apaixonar. Quando ela for procurar um namorado, sabe quem vai ser a referência? Vai ser você. E qual é o tipo de marca que você está deixando na tua filha? Será que é marca de violência, de abuso? Que tipo de marca que você tem deixado nela ou nele, no seu filho? Você sabia que, segundo estatísticas de psicologia, esse alto índice de meninos e meninas homossexuais, um dos motivos é pela falta da figura do pai dentro de casa, e ainda que tenha a figura do pai, é um frouxo, que muitas vezes é a mãe que tem que tomar a frente da casa. Paulo diz que nenhum afeminado herdará o reino dos céus. Ah, ainda bem, eu não sou gay. Mas quem diz que é só gay? A palavra afeminado é malakoi. No grego significa, sabe o que significa malakoi? Suave. Malakoi é aquele marido suave. Marido, dá um jeito. Vou não. Malakoi. Marido, a pia está quase caindo. Quando caiu, arrumo. Malakoi. A torneira já faz 1 ano que está pingando. Irmã, depois me dá o endereço, eu vou lá, troco. Custa 10 centavos a carrapeta. Orou 20 anos pela sua esposa. Eu recebi uma notícia alvissaneira, faz umas 2 semanas atrás. Eu fui da Marinha e servi lá no Rio Grande do Sul. E tive o prazer de servir com uma irmã, que era casada com um militar. E essa irmã era filha, o pai já morreu, do pastor José Santos, da Assembleia de Deus da Penha. Ela é cunhada do pastor Silas Malafaia, Edna. E lá tinha um filho muito problemático. Um menino envolvido com coisa que não devia. E eu me lembro dela, toda a oração, ela, Taranto, ora pelo meu filho. Aí tinha círculo de oração, tinha a mesinha na frente, ela sempre botava ali. Irmãos, foi mais ou menos 20 anos. Aí, um dia eu estou vendo lá o Facebook, ela feliz da vida, o filho dela já era diácono na igreja. Eu falei, meu Deus, olha o Igor aí, mano, o menino é diácono. Aí faz 2 semanas atrás, isso quando eu vi ele diácono, faz anos. Umas 2 semanas atrás, estou vendo ela mais feliz da vida ainda. Igor se casou e o Igor foi consagrado a pastor. Irmãos, continuemos a orar pelos nossos filhos. A oração tem poder e a oração funciona. Demorou 20 anos, mas o Senhor abriu a madre desta mulher, de Rebeca. Eram lá com profundas experiências com Deus, mas eram lá que tinha problemas. Terceira coisa que eu penso desse texto. Neste lar, havia predileções por filhos. Quem aqui é filho único? Bem-aventurada essa. Você tem uma cara de que gosta de arroz tio João e Danoninho, não é? Criada com... Você tem um monte de foto, não tem desde pequenininha? Tem. Quem é de família que tem mais de um irmão aí?
Você tem muita foto, irmão? Só os primeiros, né? A minha esposa, tadinha, lá foram 5 mulheres. Ela foi uma das rabetas. Tem umas 2 fotos. A primeira, então, meu Deus, tem uns 50 álbuns. Aqui depois do primeiro, mais um. Brincadeira, tá, irmão? Mas havia predileções nessa família. E quando nós temos mais de um filho, existe esse grande perigo de nós entrarmos por esse caminho da predileção. Às vezes, por questões profissionais, eu vou ser sincero para os irmãos. Eu, como militar, o meu sonho era que os meus filhos fossem militares. Aí o meu menino, Jonathan, tem cara de milico, mano. Não pode nem ver uma farda na frente. Aí veio Isabela, pô, vai ser uma tenente da Marinha, tem cara de tenente. Tenente Taranto. Foi cursar moda. Aí o que eu estou fazendo? Eu estou adotando os meninos que estão entrando para a escola militar lá na minha igreja. Mas é uma brincadeira, mas existem pais, de repente Deus não deixou que nenhum fosse militar para que eu não entrasse no caminho aqui de Esaú, nem de Rebeca. Então, eu te conheço, mano, velho, então ninguém vai ser militar aí, ponto. Então, nós, às vezes por questões profissionais, às vezes pela maneira particular do nosso filho ser, às vezes é a menina, o pai tem aquele pendor já da menina, e a menina, mulher já nasce, né, irmão, já nasce com aquele veneno, esperta. E ela vem com aquele jeitinho, eu lembro da minha pequenininha. Meu filho, quando eu chegava de viagem, eu estava embarcado, vinha correndo os 2. Aí o meu filho, o que você trouxe para mim? Olha, interesseiro, só queria presente. Aí a menina, estava com saudade. Que bravo, velho. Mulher terrível, irmão. Só que depois estou com saudade, ela, o que você trouxe? Então, pelo modo dos nossos filhos serem, de repente a gente acaba tendo um pendor de um ou em detrimento do outro. Nós podemos ter uma predileção por causa do perfil, né? Então nós corremos um grande perigo de entrar nesse mesmo erro de Isaac e de Rebeca. E veja, irmãos, que essa predileção de Isaac por Esaú e de Rebeca por Jacó, isso vai perseguir Jacó na sua vida, que lá pelo capítulo 40, por ali, ele vai ter um filhinho, ele vai ter 12 filhos, mas ele vai ter um que vai ser o cuticute dele, que se chama José. E é tão cuticute que ele fala, meu filho, eu te amo tanto que eu vou fazer uma roupa toda colorida para você. Olha como o negócio é terrível. E José não era gente boa não, hein? Desculpe aí desconstruir essa sua ideia. A Bíblia diz lá em Gênesis que José era odiado pelos irmãos porque trazia má fama dos seus irmãos para o seu pai. Ou seja, os irmãos deles eram pastores e de repente eles pastavam longe com os animais, iam longe, né? Tem uma passagem que diz que eles foram para Siquém, para além de Siquém, muito longe, porque tinha que procurar pastagem. E no meio do campo, irmãos, às vezes dá vontade de comer um churrasquinho. O menino, mata uns 3 aí, ninguém viu nada. Aí José, cambada, vou falar tudo para o pai. E ele entregava para o pai quando chegava. Pai, mataram 55 carneiros, Rubem fez isso, Judá fez aquilo. Chegou uma hora que deu no que deu. Então vocês vejam que essa predileção é perigosa. Esaú, ele era mais querido de Isaac, porque Esaú era aquele menino tipo aguerrido, tipo, fosse nos dias de hoje, é aquele menino que gosta de Kung Fu, MMA, Jiu-Jitsu, gosta de subir em parede, chegava de joelho ralado em casa, tudo quebrado, braço quebrado, né? Esse é meu filhinho do coração. Já Jacó, irmãos, era o queridinho da mamãe, porque, se fosse para o lado de hoje, né? Jacó seria aquele menino que só ficava na tenda, assistindo Netflix, Masterchef, de vez em quando ia para a cozinha fazer um bolinho, mamãe, olha que eu aprendi aqui, cocózinho de mamãe,
Por isso que mamãe gosta de você. Você está sempre com mamãe. Não é igual aquele teu irmão, arruaceiro, roeiro. Então foi problema. E essa predileção trouxe um racha na família. E as famílias, elas se dividem por causa desse problema também. As nossas, elas podem se dividir. Salmo 127, 3, diz que eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Amados, papai e mamãe que me ouve aqui nessa noite, independentemente do temperamento que os nossos filhos tenham, independentemente dos gostos pessoais que eles venham a ter, independentemente do gênio que os nossos filhos tenham, da maneira de ser, das aspirações, das profissões que escolheram, nós temos que amar os nossos filhos da mesma maneira. Nossos filhos são indivíduos que não têm nada a ver com a gente. Nós não podemos querer moldar os nossos filhos de acordo com aquilo que eu acho que ele tem que ser. Tem muitas mães e pais que estão frustrando os filhos, forçando eles a terem profissões que não gostam, que detestam, por isso que vão ser maus profissionais, e lá na frente ainda vão colocar a culpa em você e em mim. Deixa eles escolherem o que eles querem. E nessa família tinha problema por causa dessa predileção. Quarta coisa que eu penso aqui, meu Deus, só tem 5 minutos. Este lar vive debaixo da manifestação do sagrado, porém tem dificuldade em lidar com o sagrado em si. Esse texto que nós lemos vai dizer que Rebeca, ela ouviu a intenção do marido de abençoar Esaú. E ela chama, da mesma forma que Isaac chamou Esaú em segredo, ela chama Jacó em segredo. Ela diz, olha, vai lá no rebanho e pega 2 cabritos bons, eu não sei porque bons, 2 bons cabritos, né? E eu farei deles um guisado saboroso para o teu pai, como ele gosta, e levá-los ao teu pai para que coma, para que te abençoe antes da sua morte. Mas aí Jacó, olha só, irmãos, preste atenção. Jacó, ele era 7'1", mas ele não era bobo, não. Ele diz, mas mãe, meu irmão é um homem cabeludo, porque Esaú era cabeludo e Jacó era liso. Como é que ia enganar o pai? Mas a mãe deu um jeitinho, com certeza. Porventura o papai vai me apalpar e vai ver que eu vou ser um enganador aos seus olhos. E ao invés de trazer bênção sobre mim, olha essa palavra que Jacó está dizendo. Ao invés de trazer bênção sobre mim, eu vou trazer maldição. Então, apesar de Jacó ser um menino, olha o nome dele significa calcanhar, mas significa trapaceiro, aquele que suplantador. Ele podia ser tudo de ruim, irmão, mas ele tinha conhecimento do que era bênção, do que era maldição, do que era certo, do que era errado, porque ele com certeza foi ensinado nisso. Mas aí a mãe continua, disse a mãe, meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz, vai lá e me traz. Então quando Jacó percebe, irmãos, essa artimanha da mãe dele, ele fala, mãe, eu não vou entrar nessa não, até agora o negócio estava indo bem, mas agora entrou num ramo, numa alçada, numa dimensão diferente, mas agora nós estamos entrando na dimensão da bênção e maldição. Mamãe, estou fora dessa, não vou entrar nisso não. Não é assim que a senhora tem me ensinado durante a minha vida, mãe. Não vou fazer isso não. E como é que fica? Ele não disse isso, tá? Mas por trás dessa manifestação dele, eu estou trazendo para os nossos dias, que seria a sua manifestação, quem sabe? Mamãe, a senhora nunca me ensinou a fazer essas coisas. Nos faz lembrar, sabe de quê, irmãos? Lá em Juízes capítulo 17, a Bíblia diz que tinha um rapaz que se chamava Mica, e diz que a mãe dele ficava de noite espraguejando alguém que roubou o dinheiro dela, porque ela tinha um dinheiro guardado e alguém roubou esse dinheiro, e ela ficava amaldiçoando, tipo assim, quem roubou esse dinheiro vai morrer seco, encarangado atrás da porta, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Só que quem tinha roubado o dinheiro era o próprio filho. Só que o filho, de tanto ouvir essa maldição, chegou e falou assim, mãe, pelo amor de Deus, para de amaldiçoar quem roubou teu dinheiro, porque quem roubou teu dinheiro fui eu. Aí a mãe, ela quis,
não existe essa palavra, eu vou criar aqui um neologismo, né? Vou criar uma palavra. Ela quis desamaldiçoar. Aí ela pega e diz assim: louvado seja meu filho que roubou meu dinheiro. Mais ou menos assim ela falou. Em outras palavras, foi isso que ela quis dizer. Então Jacó percebe a trapaça que estava por trás disso. Vou entrar nisso não, mamãe. Esse negócio é complicado. Sabe, irmãos, era a hora, esse momento aqui, era exatamente a hora de Rebeca fazer o que nós, como pais e mães, que estamos querendo a nossa família debaixo da graça, não é? Ela tinha que fazer, sabe o quê? Era a hora dela tomar coragem e reconhecer o seu erro e chamar o filho e dizer: meu filho, me perdoe, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça, você tem razão, Jacó, isso não deveria ter feito, nem passado pela minha mente. Ah, Jacó, realmente, isso está indo de encontro a tudo aquilo que mamãe tem te ensinado, era a hora dela fazer isso. Ora pela mamãe, a mamãe também é falha, mas não. Rebeca não fez isso. Ao invés disso, ela responde usando os mesmos subterfúgios que nós muitas vezes usamos. Ela responde usando as mesmas prerrogativas malignas que nós também usamos quando não queremos pedir perdão para os nossos filhos. Sabe o que ela usou? O autoritarismo. Cala a tua boca! Vai lá! Pega os cabritos! Traz para mim! Se tiver que cair maldição, que caia sobre mim! Trazer para o nosso dia para você entender melhor. Ah, mãe, eu estou namorando com um menino que não é da igreja, mas ele é rico, está cheio da grana, mas o pastor falou que não é certo namorar com quem não é da igreja, que isso é maldição, não é bom isso. Cala tua boca, minha filha! Tu já está na pista há tanto tempo! Rapaz, está cheio da grana! Quem manda aqui em casa sou eu! Aquele pastor que cuida da vida dele! Se tiver que cair maldição, que caia na minha vida! Eu tenho tempo de igreja, minha filha! Eu tenho jogo de cintura com Jeová! Eu já vi esse filme. Cala essa boca. Nós temos que levar em consideração que o Jacó era um menino complicado. Bom, a Bíblia diz que ele já era complicado no ventre. Eu não sei se você já leu Gênesis, com certeza já. Você se lembra que teve um momento que ela está grávida, a Rebeca, e a barriga dela começa a mexer, e ela fala: marido, eu não sei o que está acontecendo aqui na minha barriga, esses meninos não param de mexer, eu não sei. Aí o Isaac foi orar ao Senhor: Senhor, o que está acontecendo? E Isaac, ó, tem 2 nações aí no ventre da tua mulher, e o couro está comendo aí. Tanto é que quando o menino nasceu, o Esaú, o cabeludinho, nasceu primeiro, a parteira está tentando puxar Esaú, ele ficou com a perninha lá dentro da mãe, e ela puxa, vai, não vai, na hora que puxa, está escrito na Bíblia isso, sai o pé de Esaú e a mãozinha do Jacó segurando. Ele era complicado, irmãos. Era aquele tipo de menino que já dava nó em pingo d'água. Não é à toa que o irmão dele vai dizer depois: não é à toa que o teu nome é Jacó, quando ele foi trapaceado. E o que Rebeca faz no coração de Jacó, irmãos, é uma coisa muito séria. Ela tira do coração de Jacó o temor de Deus. Ela tira a sacralidade, o sentimento de temor de Deus do coração do filho dela. Jacó passa a não ter mais temor de Deus. Aí quando ele rouba a bênção do irmão, e ele vai embora, aí a Bíblia diz que ele tem um encontro com o Senhor, e Deus fala com ele, não é assim? Só que ele não muda nada. Ele só vai mudar lá no capítulo 30 e alguma coisa, lá para frente, quando ele tem um encontro com Deus no Val de Jaboque, e ele luta com Deus, ele toma uma espadada bem dada na perna, e ele passa o resto da vida mancando. Porque quando a gente tem um encontro com Deus, a gente nunca mais vai ser o mesmo.
E você sabe quando é que a gente começa a tirar a sacralidade dos nossos filhos? Porque os nossos filhos, eles aprendem mais por experiência do que por aquilo que eles ouvem. É quando a gente vai embora de um culto como esse, ou outros cultos que você vem aqui, e no meio do caminho, seja andando a pé ou dentro do carro, você como mãe e pai começa a tirar o sagrado do coração do seu filho com seus comentários. Eu não sei porque que o culto demorou tanto hoje. Não gosto quando fulano louva. Não tinha nada que chamar aquele branco azedo para pregar hoje. Não gosta, bebê, mas é o que tem para hoje. E os nossos filhos vão ouvindo. Ou nos seus comentários: eu não aguento mais ser líder de nada, eu vou pegar meu cartão, vou entregar hoje essa coisa que eu não nasci para ser isso. E a criança só está ouvindo. Mas mamãe, a senhora não fica feliz da vida quando está lá na frente regendo, ou cantando, falando em língua, dando uma unção de jaspion e tudo? Eu vou encerrar. Tinha mais coisa para falar, mas eu vou encerrar. Amados, o projeto de Deus é que não sejamos famílias perfeitas, mas o projeto de Deus para nós é que sejamos famílias felizes. Eu queria convidar você para ficar de pé neste momento. Escuta. Não é o número de membros da sua família que vai fazer diferença para você ser feliz ou não. Não é se você mora lá no Mutuapira ou mora lá na Vieira Solto. Tem muita gente lá na Barra da Tijuca, riquíssimas, pessoas riquíssimas, que estão pulando lá do último andar. Tem pessoas ricas que estão pulando da ponte Rio-Niterói, você sabe disso. Não é a tua conta corrente que vai fazer a sua família mais feliz ou não. Mas a família feliz é a família onde não tem mais desconfiança. É a família onde não tem mais filhinho preferido. É a família onde nós aprendemos a lidar com as coisas sagradas. Essa é a família feliz. Família feliz é um lar onde sempre tem um lugar para o perdão. Eu vim aqui nessa noite, neste lugar, como convidado. Já disse que me senti muito honrado, me sinto honrado de estar aqui. E eu vim aqui para ser bênção para você. Eu tenho certeza que Deus falou com você. Porque na nossa risada, Deus está trabalhando também. E eu queria orar por você que entrou aqui nessa noite, que saiu de casa e não sabe o que vai encontrar quando chegar lá. O Senhor me faz sentir isso. Que como eu, tem alguém da família que você ama muito, mas está fora dos caminhos do Senhor. E eu peço ajuda para vocês, o nome dele é Jonatas. E eu vou vir contar a bênção aqui. Se eu voltar, né? Não sei se eu queimei meu filme aqui hoje. Mas eu vim aqui para te abençoar e vou levar a minha bênção. Se você sentiu que Deus falou com você de alguma forma, se você quer vir representar alguém da sua família que precisa de um encontro com o Senhor, se você quiser vir com a sua esposa, com o teu filho aqui, para receber uma oração e receber a bênção de Deus, saia do teu lugar em nome de Jesus e venha aqui na frente que eu quero orar por você. Família, pode
de sonhar. Venha que eu quero orar por você, vem cá. Não precisa ter vergonha não, nós estamos em família. Venha representar alguém que está precisando de oração lá na sua casa. Pastor, lá em casa está tudo bem, mas pode melhorar. Vem cá, vamos orar para Deus dar uma bombada nessa família. E essa família vai continuar debaixo da graça de Deus. Venha em nome de Jesus. Venha. Se curtirá. E o que passou, passou. O novo de Deus vai chegar na sua vida em nome de Jesus. Chegou. Venha, venha. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus? Você está longe dos caminhos do Senhor. Você quer voltar hoje? Olha que alegria. Hoje é dia de festa. Venha. Tem alguém? Senhor, eu estou longe da casa já faz tempo, mas as promessas de Deus na sua vida continuam de pé. Aproveita a oportunidade. Levanta as suas mãos. Vamos orar pelos nossos irmãos, por essas famílias que aqui estão, pelas nossas famílias. Amado Deus, eterno Pai, glorificado seja o teu santo nome. Nós te louvamos, te bendizemos, porque tu és santo, santo, santo. Te louvo pelas famílias que estão aqui à frente, que de alguma forma, ó Deus, eu tenho certeza que o teu Espírito Santo tem edificado as nossas vidas, as nossas famílias. Senhor, seja qual for a sorte de problemas que esteja querendo tirar a paz, a alegria, a estrutura da nossa família, seja repreendido agora em nome de Jesus. Pai, que possamos, ó Deus, estar revestidos da paciência, do amor, da alegria. Senhor, que sejamos portadores de alegria, que possamos ser portadores de um abraço para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, que possamos medir nossas palavras, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que possamos saber pedir perdão, saber que reconhecer que estamos errados, ó Deus, e não venhamos entrar por caminho, por subterfúgios malignos, de usar de autoritarismo, Senhor, porque quem manda na nossa casa é o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe nesta noite, que saiamos daqui hoje repletos de gozo, de alegria. Tira toda a raiz de amargura dos corações, Senhor, cura todas as feridas, ó Deus. Pai, sepulta no mar do esquecimento, e que o teu nome seja glorificado. Pai amado, em nome de Jesus, abençoe esta igreja, abençoe o anjo desta igreja, Senhor. Pastor Paulo Generoso, guarda o teu filho, guarda a sua família, Senhor, o seu ministério, os obreiros desta casa, Senhor, os departamentos, os líderes, Senhor, em nome de Jesus. Pai Santo, que tu continues abençoando, falando aos corações, usando com poder e autoridade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Agora você dá um abraço na sua esposa e diga assim: bem, o Senhor não quer lar perfeito, e eu sou feliz da vida com você. Amém.